pastor Saulo me abençoou aqui nessa manhã e me deu um tempinho para poder ministrar algo que Deus colocou no meu coração. E eu vou dividir com vocês nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração e vai ser uma grande bênção para as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Eu quero usar a versão de vocês, pode, por favor, em Atos 9, de 10 a 15, se vocês tiverem a Bíblia aqui, eu prefiro seguir a versão de vocês. Atos 9, de 10 a 15, se não, eu leio aqui mesmo. Ah lá, pronto, ótimo, vamos aqui. A palavra nos fala assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. E perguntou em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós nos apresentamos e que nessa manhã caia toda a carne por terra, meu Deus, e que o Teu Espírito fale nas nossas vidas. Que a Tua palavra nos exorte, que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra, Senhor, venha para nos curar, que a Tua palavra venha para nos trazer, Senhor, um norte, e que o Senhor cresça, que a Tua glória engrandeça apenas o Teu nome, Senhor, e que o Senhor nos ensine e nos leve depois para ter um dia e uma semana de vitória, e que em todas as coisas o Senhor nos mostre, Senhor, e a direção do que nós temos que realizar, e que nós temos que mudar, e que nós temos que fazer, debaixo do nome e do poder da Tua palavra e do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por essa palavra, e glória a Deus. Quando eu vinha para cá, e o pastor Fernando falou: você vai ministrar uma palavra nessa manhã. Eu falei: o quê? Né? Na frente de dois grandes homens de Deus. Tudo bem que eu me sinto um pouco em casa, por causa do meu sobrenome Aguiar, e o Aguiar é o presidente desse ministério, e eu glorifico a Deus, porque eu tive já com ele em Campinas, um grande homem de Deus. Mas eu falei, eu vou ministrar uma palavra na frente de um escatologista, que é o pastor Fernando, e na frente de um outro grande pastor, pastor Saulo. Eu falei: o que eu vou falar nessa manhã? Mas Deus colocou essa palavra no meu coração, e para que a gente entenda um pouco essa palavra, o que Deus tem para nos dar como direção, eu tenho que falar um pouco dessa história. Mas antes, falar algo para vocês. Vire para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: nunca as coisas vão acontecer no teu tempo. Sempre vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Nunca vai acontecer no nosso tempo. O nosso tempo, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, num tempo de tecnologia, num tempo que a gente pega o smartphone, o tablet, o computador e todas as coisas, e tudo é tão dinâmico e tudo acontece com tanta rapidez, e a gente quer que num passe de mágica. Parece que o evangelho de hoje virou uma mágica. A gente entra numa igreja e não consegue se firmar e não consegue ficar, e parece que o pastor tem que ter uma palavra no domingo que mude a nossa vida do dia para a noite e da noite para o dia. Parece que a gente não consegue mais entender e ouvir Deus. Parece que a gente busca apenas os profetas, e que na verdade não são profetas. Parece que tem que ter uma palavra de revelação todo domingo, pastor. Parece que as pessoas vão indo atrás de revelação apenas. Querem apenas revelação, e o evangelho não é isso. O evangelho é uma caminhada. Eu me lembro quando eu me converti no ano de 2000, dia 2 de janeiro de 2000. Foi o dia que eu me converti. Eu ainda não era casado, eu ainda não tinha filhos. Apenas a minha esposa, ela
já estava 1 ano na frente, porque ela aceitou a Jesus, e eu fui como Tomé. Eu tive que ver as coisas acontecerem para eu tomar uma decisão. Todo lugar que eu ia, eu às vezes ganhava uma Bíblia de uma pessoa que me acompanhava, porque eu era um cantor de música sertaneja, as pessoas vinham e me davam uma Bíblia. Ou a pessoa ia, orava pela minha vida. Posso orar por você? E eu, com muito respeito sempre, sim, lógico, pode orar pela minha vida. Ia um pastor e orava por mim. Ou então um missionário e orava por mim. E eu sempre, com muito respeito, recebia, levava para casa e guardava, porque eu era católico ou porque eu tinha apenas uma formação daquilo que a minha família me ensinou a vida inteira. Mas entrava na igreja e não entendia absolutamente nada, nem na católica e muito menos porque eu não era praticante. Os meus pais me emanciparam com 15 anos e cheguei no meu pai e falei: pai, eu quero seguir a minha vida como cantor. E você é um comerciante, você tem o seu trabalho, minha mãe não gosta daquilo que eu faço, você precisa me emancipar. E o meu pai, sem noção nenhuma, me levou no cartório junto com a minha mãe e me emancipou. Eu imagino, eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 19, que faz faculdade de administração. Minha filha chama Radassa, Marcela Radassa, meu filho chama Davi. Meu Deus, se meu filho chegasse em mim hoje e falasse: me emancipar. Você pode emancipar. Você pode fazer isso por mim hoje? Eu falo: nunca. Minha filha, então, muito menos, pastor, porque eles são minha herança, eu não faria isso jamais. O que é você ter uma família que não conhece o Evangelho? O que é você ter uma família que não conhece absolutamente nada, independente de religião até? Eles fizeram, e foi uma catástrofe na minha vida, porque eu saí e vivi meu sonho. Lógico, gravei, fiz tudo o que eu podia fazer e realizar. Me realizei profissionalmente, mas depois eu colhi aquilo que eles plantaram, porque foi uma grande catástrofe na minha vida. Mas foi o projeto, tinha um plano, Deus tinha um propósito em tudo isso. Mas nós queremos respostas rápidas, nós queremos que tudo aconteça de uma forma muito rápida. E aqui, quando eu pego essa palavra, Deus tinha um propósito para a igreja. Porque a palavra, quando nós lemos a respeito de Ananias, quando recebe uma direção do Senhor, nós tínhamos aqui um comando para a igreja. Um comando para aquele tempo. Nós tínhamos aqui uma profecia. O profeta Joel tinha profetizado que o Espírito de Deus ia descer sobre todos os homens, sobre todos os jovens, e que todos iam profetizar. Os velhos teriam sonhos, os servos teriam visões, e todos seriam cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, antes de subir aos céus, tinha dado uma direção: fiquem em Jerusalém, porque eu vou subir e vou enviar o Espírito Santo de Deus. Fiquem em Jerusalém. E quando nós vemos a palavra de Deus e vemos a Bíblia, temos que prestar muito atenção nisso. Algumas pessoas não sabendo esperar, cerca de 500 homens não sabendo esperar, porque nós somos assim. E por isso que eu falei para vocês, nunca vai ser o nosso tempo. Cerca de 500 homens não sabendo esperar, começam a se incomodar e falar: ele não vem. O Espírito Santo de Deus não vem. Cerca de 500 homens começam a olhar no relógio e falar: o Espírito Santo de Deus não vem. Levantam e começam a ir embora. 380 homens, não sabendo esperar, vão embora. A reunião que começara numa reunião caseira e pequena com 500 homens, parece que a igreja foi derrotada e parece que a reunião foi frustrada. Mas nada começa grande. Eu imagino que essa igreja, quando começou, ela não começou desse tamanho. Ela começou numa reunião. Aliás, as coisas de Deus, quando começam primeiro no coração de Deus. Não começam no coração do homem. Ninguém abre uma igreja por abrir. A igreja nasce através de um sonho de Deus, através de algo que Deus coloca no coração do homem. Quando a igreja Nazareno nasceu, ela nasceu no coração daquele que Deus levantou. E hoje nós temos uma igreja aqui. Quando Deus trouxe o pastor Saulo para cá, primeiro nasceu no coração de Deus, depois nasceu no coração do pastor Saulo, e hoje nós temos aqui famílias e vidas resgatadas.
Mas naquela época, a primeira reunião que acontecera em Jerusalém, pastor, parecia que foi frustrada, porque 380 homens, olhando para o relógio e falando, ele não vem mais. O Espírito Santo de Deus não virá. Mas 120 permaneceram. 380 foram embora e 120 permaneceram. Os 380 não souberam esperar. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo está preparado para viver o milagre que você vai viver. Muitas pessoas poderiam estar aqui nessa manhã, mas não estão. Porque eu entendo que o comando exige obediência. Fiquem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém. Fiquem em oração em Jerusalém. Não adianta nada você vir aqui no domingo de manhã, receber um comando e não obedecer. Você recebe o comando, chega na segunda-feira e não obedece o comando. Você tem que receber o comando e obedecer, receber o comando e obedecer o comando. Pois bem, 380 foram embora, mas 120 ficaram de joelhos. Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, porque a profecia veio. E se Ele falou que iria subir, se o Senhor disse, subirei, e mandarei o Espírito Santo de Deus. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Mas o Senhor prometeu e vai cumprir a promessa. E nós ficaremos aqui porque recebemos um comando de ficar em Jerusalém. E se 380 foram embora, nós ficaremos o espírito de oração. E vai acontecer, e eis que veio a presença do Espírito Santo de Deus. E encheu aquela casa como um vento impetuoso. E 120 foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E saíram daquela casa, cheios da presença, e foram pregar o Evangelho no meio da rua. E pregaram, e cerca de 8.000 vidas aceitaram a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, se 380 não querem compromisso com a obra de Deus, Deus levanta 8.000 vidas no meio da rua. Porque nada para o Evangelho e nada para a obra de Deus. Deus levanta no meio do nada. Pastor, se 380 não querem compromisso, Deus levanta 8.000 no meio da rua. A palavra fala que Estevão, vendo aquele mover, aceita a Jesus. E as pessoas falam, nega esse Deus, nega esse Cristo, nega essa palavra, que nós te damos uma segunda chance. Ele não negocia o inegociável. Ele não negocia o inegociável. Ele não desiste. E é privilégio de quem não desiste ver os céus abertos, porque a palavra fala que quem não negocia o inegociável pode até ser apedrejado, que foi o caso dele, porque quando você não negocia aquilo que Deus tem da sua vida, vem pedra de longe, vem pedra de perto, vem pedra da direita, vem pedra da esquerda, vem pedra até de dentro da tua própria casa. Mas a palavra fala que quando ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e eis que ele vê os céus abertos. E ele vê sentado ao trono o Senhor, e à direita Jesus Cristo, à destra de Deus. Ele vê assentado Jesus Cristo, ele vê os céus abertos. Deixa eu te falar uma coisa. É direito de quem não desiste ver os céus abertos. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, é direito de quem não desiste ver os céus abertos. Pode até vir pedra de dentro da tua própria casa. Pode até vir pedra da direita, da esquerda, de trás, de perto. Mas é direito de ver os céus abertos. Naquela época tinha dois grandes amigos que andavam juntos em Gamaliel. Um era Estevão e o outro era Paulo. Outro era Saulo. Não importa, tinha dupla cidadania. Os dois caminhavam juntos. E o outro, vendo o amigo morto, jogado aos seus pés, pede cartas para quê? Para matar cristãos. Essa é a verdade. Para parar a igreja, para parar o evangelho. Como que o meu melhor amigo morre por um Jesus que ele nunca viu, por algo que ele nunca viu? Pede cartas e sai.
para parar a igreja. Porque se eles continuarem, aonde isso vai parar? A palavra fala que ele sai com uma junta de homens. E no meio do caminho, um anjo aparece, o Senhor aparece, Jesus aparece. Um anjo aparece num formato de anjo e falando apenas um idioma que é só para ele entender. Que ninguém ouça, que ninguém saiba o que ele estava falando. Paulo, por que me persegues? Paulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Quem que ele perseguia? A igreja. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: não é uma coisa boa mexer comigo. Fala assim: eu tenho um costa quente. Fala: não é bom falar mal de mim. Porque quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. E o dono da igreja me justifica. O dono da igreja vem pessoalmente me justificar. Ele fala: Saulo, por que me persegues? E a palavra fala que ele cai cego naquele momento. Ele cai cego naquele momento e uma junta de guardas leva ele para onde? Para Damasco. Para Damasco, porque lá tinha um tal de Ananias, pastor, que quando orava, caía fogo do céu. Lá tinha um tal de Ananias, que quando ele clamava, tinha uma reunião que parecia que começou caseiramente, de uma forma caseira. 380 foram embora e a casa de Judas estava ficando pequena, porque começou a mover ali naquele lugar, e os enfermos começaram a ser curados. E levaram Saulo para a casa de Judas, cego. Deixa eu te falar uma coisa, aos olhos humanos, eles não estavam conduzindo um missionário. Eles estavam conduzindo um assassino. Eles estavam conduzindo um homem que matava cristãos. Um homem que queria parar a igreja. Um homem cheio de pecados e defeitos. E que quando eles estavam levando, imagina os comentários e chegando em Damasco, o que vamos fazer com este homem? Eu imagino eu no dia 2 de janeiro, quando eu cheguei na casa do Senhor, que eu nunca tinha levantado a minha mão e declarado o nome de Jesus, nunca tinha sido batizado. O que será que as pessoas falavam de mim? Que loucura, aquele garoto está sendo... Eu fui para ficar noivo. Como que ele vai colocar o pé no altar? Ele é um ímpio ainda, ele não tem esse direito. Quem será que convidou? Como que pode essa igreja de porta larga? Essa igreja pode tudo? Eles estavam conduzindo um assassino. E aí o Senhor fala: Ananias, vai à rua direita na casa de Judas orar por um homem. Ananias naquele momento fica indignado quando ele fala: quem, Senhor? Saulo. Saulo, conhecido como Paulo. Saulo de Tarso. Vai orar por ele. Senhor, mas... Senhor, esse homem tem feito muito mal. Muito mal aos santos de Israel, muito mal aos seus. Eu imagino a cabeça de Ananias, ficar cego é pouco para ele. Ele devia morrer, porque ele é um assassino, Senhor. Aí o Senhor fala: vai, porque eu sempre fui muito ruim em português, não era a minha melhor matéria, mas esse não está na mão, está longe ainda, está perto, mas está longe ainda. Mas o Senhor fala: este já está na minha mão. Mal sabia ele que pedia cartas, e eu falava: deixa ele vir.
Porque enquanto ele pede cartas, este já está na minha mão. O lugar que ele veio para matar, ele vai sair e vai morrer pelo meu nome. Esse vai sair pregador do meu evangelho e pregador da minha palavra. A palavra fala, vai, porque este é para mim um escolhido. Vai, porque este é para mim, em algumas versões, um homem de muito valor. Vai, porque este vai chegar em lugar e pregar para reis e sacerdotes. E vai chegar em lugares que nenhum de vocês irão chegar. E vai morrer pelo meu nome. Sabe de uma coisa? Nós chegamos na casa do Senhor, pastor, e só porque tomamos um banho da graça muitas vezes, achamos que podemos escolher às vezes com quem queremos andar. Ah não, com aquele eu ando, com aquele eu não ando. Ananias fala, Senhor, este aí tem feito muito mal aos teus santos, aos teus homens, aos que pregam, vai, porque este para mim é um escolhido. Deixa eu te falar uma coisa, Ananias era homem de Deus? Era homem de Deus, mas não era Deus. Ananias orava e os enfermos eram curados? Sim, mas não era Deus. Ananias pregava e caía fogo do céu? Sim, mas não era Deus. Ananias orava e os paralíticos andavam? Sim, mas não era Deus. Ananias estava ali querendo queimar o filme de Paulo? Sim, mas ele não era Deus. Só Deus tinha o poder de olhar com um olhar no presente, sabendo o que vai acontecer no futuro. Vai, porque este é para mim um homem de muito valor. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele teu marido que ainda tem uma vida toda complicada? Este já está na mão de Deus. Sabe a tua filha que ainda anda com aquelas pessoas que você não gosta? Não para de orar por ela não. Esta já está na mão de Deus. Porque você está aqui. Sabe aquela tua esposa que ainda não está do jeito que você quer? Esta já está na mão de Deus, porque ela vai ficar do jeito que Deus quer. Sabe a tua família que você ainda está orando e que às vezes você quer desistir? Essa tua família já está na mão de Deus. Sabe aquela pessoa que está presa e que às vezes você deixou de visitar e de pregar o evangelho para ela? É lá que ela vai aceitar Jesus. Esta já está na mão de Deus. Não desiste não. Os Ananias que estão espalhados por aí. Uma vez a minha esposa foi orar por mim, eu não tinha me convertido ainda. E ela foi com a minha foto para um bispo orar. Aí o bispo, pastor, pegou a foto e falou, minha filha, isso aqui não tem jeito não. Para de orar para essa pessoa. Esse aqui está no mundo. Ela na hora repreendeu. Voltou para o seu lugar. Os Ananias, às vezes, está sentado do teu lado. E aí nós tomamos um banho da graça. Quando nós chegamos aqui, nós também não éramos flor que se cheirasse. Aí Deus fez a nossa vida e não pode fazer na vida dos outros. Aí Deus fez na sua casa e não pode fazer na casa do outro. Aí Deus fez na vida do teu marido e não pode fazer no marido da outra. Aí Deus fez na tua família e não pode fazer na família dos outros. Nós não vamos mais ouvir a voz dos Ananias espalhados. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Os ministérios consolidados são ministérios como esse. Que tem história, que nasceu no coração de Deus. Não um ministério que tem acontecido, espalhado por aí, como se fosse uma franquia. Os Ananias estão se reproduzindo muitas vezes. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque os sinais já começaram a acontecer.
E se Deus fez na minha vida e na sua, vai fazer na vida da pessoa que está do teu lado também. E nós temos que deixar no altar esse espírito de julgamento que muitas vezes nós temos dentro de mim, dentro de nós. Porque não cabe mais o espírito de julgamento dentro de nós. Vai, porque este para mim é um escolhido de Deus. E ele vai pregar para reis e príncipes e vai chegar em lugares que nenhum de vocês irão chegar.